Olá, meu nome é Lucas Ferreira Gonçalves, sou acadêmico do curso de Medicina do Unipan e o meu orientador foi o Dr. Renato Ventura, docente de Medicina do Unipan, membro da SBOT, membro do Comitê da ABUM e especialista em ortopedia e traumatologia. Os efeitos do exercício físico no tratamento e prevenção da osteoartrite, uma revisão de literatura. Resumidamente, a gente tem que a osteoartrite é uma doença articular crônica, muito comum em nível mundial, e que os exercícios físicos são uma boa forma de tratamento e prevenção dessa doença, já que geram uma melhora da força do condicionamento físico e cardiovascular, geram uma melhora da amplitude dos movimentos, uma diminuição da dor e da progressão, e age diretamente na fisiopatologia da doença e diminuindo os próprios fatores de risco. A osteoartrite é uma doença multifacetada e progressiva. Ela vai envolver um desequilíbrio entre a síntese e degeneração das cartilagens articulares e vão gerar, ao longo do tempo, estreitamento do espaço intraarticular, aparecimento de osteófitos, esclerose do osso subcondral e formações císticas. Tem vários fatores de risco, como idade, fatores genéticos, sexo feminino, obesidade, dieta e lesão articular local. A osteoartrite não tem cura, é, mas a gente tem vários recursos na tentativa de retardar a progressão, reduzir a dor e a melhora da função articular dos pacientes, que entra medicamento, cirurgia, fisioterapia, viscosuplementação, mudança dos hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. O exercício físico em si foi visto que as forças mecânicas aplicadas nas células da articulação vão evitar a degeneração da cartilagem e a progressão da doença por meio da supressão das moléculas inflamatórias envolvidas na fisiopatologia dessa doença. O principal objetivo é compreender os efeitos do exercício físico na prevenção e tratamento conservador da osteoporose. Na minha metodologia, eu utilizei a Biblioteca Virtual de Saúde, Lilac, Cielo e Medline, e usei como descritor osteoartrite e exercício físico entre 2012 e 2022 na língua portuguesa, inglês e espanhol. Encontrei 900 publicações. Após leitura de resumo, selecionei 33, que foram lidos na íntegra e organizados na presente revisão. Primeiramente, a osteoartrite é uma reumatopatia muito prevalente e é uma doença inflamatória lentamente progressiva. Vai cursando por uma degeneração das articulações sinoviais e gera dor e limitação funcional clinicamente. Além disso, tem presença de osteófitos, redução do espaço articular e esclerose subcondral radiologicamente, além da perda da integridade da cartilagem articular na histopatologia. Tem vários fatores de risco. A idade é um deles, principalmente após os 50 anos, pois vai gerando uma fraqueza muscular e, além disso, os condrócitos não respondem à estimulação mecânica, aumentando a síntese de matriz extracelular. Então, a cartilagem desses indivíduos acaba sendo mais desgastada e mais fina e não tem uma força para sustentar essas articulações. O sexo, o feminino, por causa da deficiência de estrogênio, vai induzir a perda da função da barreira intestinal e isso leva a um aumento de TNF-alfa e células TCD4, que são células inflamatórias para o tecido cartilaginoso e vai gerando degeneração ao longo do tempo, além do que as mulheres pós-menopausa, elas têm uma perda significativa óssea. A obesidade é um fator de risco importante também, que é um processo inflamatório sistêmico e essa inflamação acaba afetando os tecidos articulares e os ossos. Além disso, a gente tem fatores genéticos, mecânicos e anatômicos que também influenciam na fisiopatologia. O fator determinante da osteoartrite seria a quebra da homeostase entre a degeneração e a reparação da cartilagem. O gatilho é multifatorial, mas muitas vezes começa com lesão por lesão mecânica e transmissão de mediadores inflamatórios da sinóvia para a cartilagem ou até mesmo defeitos no metabolismo da cartilagem. O resultado final dessa lesão é uma tentativa de reparar o dano com os condrócitos sintetizando macromoléculas diferentes, como colágeno tipo X, inadequadas para a composição do tecido cartilaginoso normal. E uma série de citocinas produzidas pelas células da sinóvia contribuem para esse desequilíbrio, principalmente a interleucina 1 e o TNF-alfa, capazes de inibir a síntese de proteoglicanas e estimular a ação dos metaloproteinases. E todo esse processo inflamatório crônico
leva à perda progressiva da cartilagem articular, inflamação da sinova e esclerose subcondral, além de muita dor ao uso e no repouso ou noturna e rigidez articular após o repouso, sensação de instabilidade e limitação do arco de movimento e incapacidade física. Essa injúria microtraumática permanente no osso subcondral estimula osteoblastos a sintetizarem matriz óssea, justificando o achado de esclerose óssea. Algumas regiões do osso sofrem necrose, provocando a formação de cistos subcondrais, pois absorvem altas pressões do espaço articular. Os osteófitos formados pelo processo de regeneração se encontram acentuados, porém predominando em regiões não expostas a altas pressões, principalmente nos bordos da cartilagem. E com a invasão da cartilagem neoformada por vasos sanguíneos, ocorre a ossificação secundária. Assim, os osteófitos são prolongamentos osteocartilaginosos, principalmente encontrados nas margens da articulação acometida, e são achados característicos e geram bastante dor e limitação para esses pacientes. Diante das várias modalidades de tratamento, o exercício físico entra como uma das formas mais eficazes e de baixo custo no tratamento. O exercício físico foi visto ao longo de vários estudos que ele gera uma compressão mecânica que é detectada pelas células vivas e essas promovem a ativação de uma proteína, que é a HDAC6. É uma histona desacetilase e ela vai desencadear alterações nas proteínas que formam os cílios primários e assim diminuir a ação de moléculas inflamatórias, suprimindo a ação de moléculas, principalmente a TNF-alfa e a interleucina 1. E além disso, vai ter o bloqueio de degradação da cartilagem por meio de uma via de transporte intraflagelar, que suprime algumas interleucinas, prostaglandinas E2 e óxido nítrico, também importantes na fisiopatologia da osteoartrite. Ou seja, o exercício físico foi visto que tem um impacto muito positivo nessa fisiopatologia da osteoartrite. E quais tipos de exercícios que podemos usar nesse tratamento? Principalmente fortalecimento muscular, de agrupamentos musculares específicos como quadríceps femoral para o joelho, que tem demonstrado efeito controprotetor, diminui a dor e a instabilidade. Os exercícios de amplitude de movimento, melhorando o torque, alinhamento e equilíbrio muscular, e as técnicas de equilíbrio e propriocepção, e os aeróbicos, que além de reduzir o peso corporal e melhora da condição física, interferem na maior parte dos processos inflamatórios da osteoartrite, diminuindo a progressão da doença. Por esse trabalho, eu pude concluir que é muito importante a utilização do exercício físico como tratamento e prevenção, principalmente baseada no fortalecimento muscular, diante da grande melhora dos sintomas e da condição física e intervenção positiva na fisiopatologia dessa doença. Porém, ainda há escassez de programas de treinamento para esses pacientes com osteoartrite. Essas foram. Muito obrigado pela atenção.